Oi, boa noite. Como sempre, eu tô na 11ª tentativa de fazer um vídeo. Toda hora eu esqueço alguma coisa, mas dessa vez vai dar certo. A vez terceira da feiticeira. Então vamos lá. Eu sou uma Vésper Siquérida, embruxa sacerdotisa da religião Wicca, líder da tradição diânica do Brasil. E esse é um vídeo para anunciar para vocês que a tradição diânica do Brasil pretende, ao longo deste final de ano e no próximo ano, começar a criar vários vídeos, um canal especial para mostrar um pouco de como é a nossa prática da religião Wicca, a nossa específica visão dessa prática. E esses vídeos, eles vão ter um conteúdo que é comum em outros canais de outras tradições de bruxaria, de falar um pouco das nossas crenças, dos nossos rituais, da magia, das nossas formas de autoconhecimento, mas ele pretende ser um pouco mais. A gente pretende fazer alguns vlogs e fazer vocês acompanharem o nosso dia a dia mesmo na bruxaria, com todas as nossas dificuldades, facilidades, alegrias, problemas, dilemas. A gente acha que a tradição diânica do Brasil, ela é muito falada por aí, e falam muita mentira e muita coisa inventada. Então, vamos falar nós mesmos sobre o que a gente faz. E nós vamos ter vários quadros de várias pessoas da tradição falando coisas bem interessantes. Acho que vocês nunca viram nada parecido. E vai ter alguns quadros também opinativos sobre diversas coisas que interessam diretamente a questões de bruxaria, Wicca e neopaganismo. Especialmente o que a gente chama de ativismo pagão, ou seja, atividades coerentes com as nossas crenças, a nossa ética, a nossa moral, nosso procedimento como sacerdotes e sacerdotisas pagãos, em nossas posturas de liberdade e equilíbrio e harmonia do todo, que para nós é o corpo da deusa. Então, tudo que acontece à nossa volta é o corpo da deusa imanente e nele nós temos responsabilidade de ação. Mas você já deve ter percebido que esse quadro aqui especificamente não vai exatamente falar de Wicca. Ele fala de um assunto muito atual e de um verdadeiro risco a que todos nós, não cristãos do país, estamos sendo submetidos com o projeto de ditadura cristofascista levado a cabo pelo governo Jair Bolsonaro, especialmente, assim, muito bem traduzido com a escolha da pastora Damares Alves para o cargo de ministra de Direitos Humanos, questões da mulher e questões indígenas. Essa situação calamitosa muito nos preocupa, mesmo porque na luta da diversidade religiosa nós já tivemos alguns embates com essa senhora e seu projeto cristofascista, e é nossa obrigação, então, hoje, fazer alguns comentários que depois vão ser desenvolvidos muito mais em outros vídeos, para que a gente possa, como neopagãos, criar um processo de resistência e luta contra tudo que essa senhora representa. Então, vamos lá, a explicação desse nome simpático desse quadro que chama Zoológico Bolsonarista. Mas por que esse nome? Quem inspirou esse nome para mim foi o próprio presidente eleito. Na semana passada, ele ocupou os meios de comunicação para dizer que índio em reserva é a mesma coisa que animal no zoológico. Não, presidente Bolsonaro, pessoas com um pingo de 2 neurônios funcionando, elas sabem que índio em reserva quer dizer respeito a esses povos e sua cultura, seu modo ancestral de viver e possibilidade de realmente ajudá-los a continuar dentro das suas culturas, sem explorá-los e principalmente sem dizimá-los.
Todos os países do mundo em que os povos nativos não foi dado a eles o respeito da sociedade dominante, de terem reservas, eles foram simplesmente dizimados, eles não existem mais. Então, presidente, olhando o que o senhor tem feito nos últimos dias, eu cheguei à seguinte conclusão. Quem fez o lógico foi o senhor. Por quê? O senhor botou, pelo menos no seu ministério, 4 animais exóticos. Exóticos. E por que o senhor escolheu justo esses 4 animais exóticos para exibir no seu zoológico bolsonarista? Não vou falar dos seus outros ministros, alguns deles são pessoas que eu admiro muito e respeito muito. Alguns deles são pessoas que eu não conheço, como os militares, mas são respeitados dentro das suas áreas. Mas, nas áreas mais caras, a quem milita pela pauta dos direitos humanos e pelos direitos sociais, o senhor escolheu 4 deboches. Deboche, você tá tirando sarro da nossa cara. É igual botar raposa cuidando de galinheiro. O que o senhor fez foi escolher os seus 4 animais exóticos para exibir no zoológico bolsonarista. Vamos falar um pouquinho deles, mas em especial eu vou falar da moça que o senhor escolheu para o zoológico, que essa é a principal ser de exibição para o seu espetáculo misógino e cristofascista. Mas vamos lá. Já podia ter escolhido como seu chanceler qualquer diplomata. Se foi escolher um que é contra a globalização. Como assim contra a globalização? Que diabo é isso? Num mundo cada vez mais globalizado, em que todo mundo depende de todo mundo, esse cara vem querer botar a gente em que século? Ou seja, esse moço que o senhor escolheu é um deboche com a classe diplomática brasileira. Sinto muito. É o senhor tirando sarro da cara de quem se preocupa com política externa. Veja o que o senhor já aprontou com os negócios comerciais com a China, com os países árabes, com as coisas abomináveis que o seu filho foi falar por aí, como se ele fosse representante diplomático do país, só dando bola fora. Ao garoto, que tem quase 40 anos de idade. Mas vamos deixar seus filhos para outro vídeo, que eles também fazem parte do zoológico bolsonarista. Vamos falar um pouco do outro animal exótico que o senhor escolheu. O ministro do Meio Ambiente, um pseudo-intelectual, denunciado por toda a inteligência brasileira. Gostaria que vocês olhassem no rodapé desse vídeo. Tem uma análise de quem é esse cara e por que ele foi escolhido, feita pelo filósofo Paulo Girardelli, da USP. Por favor, saibam quem é esse homem. Esse que diz que não existe aquecimento global, ou seja, o que todo mundo tá careca de saber, que vai pôr a humanidade em risco nos próximos tempos, e por muito tempo, não existe a mimimi. É geralmente a mimimi da esquerda, né? E o outro animal exótico que o senhor trouxe da cartola foi o ministro da Educação. O senhor pega num país que tem milhares de grandes especialistas em educação, o senhor tira da cartola o professor desconhecido lá, que só é conhecido nos meios militares, que tem um doutorado numa faculdade que ele nem aparece e que é estrangeiro. O que esse cara entende do Brasil, amigo? Me conta. Eu não sou xenófoba, não. Ele podia ser estrangeiro e ser extremamente especialista em educação brasileira, só que não. Ele é o famoso quem? E aí o senhor escolhe para o Ministério dos Direitos Humanos, Causas Indígenas e Mulheres, uma pessoa que representa tudo que as mulheres não precisam ser, ou seja,
uma mulher submissa ao patriarcado, uma mulher retrógrada, com uma mentalidade de que mulher é um ser inferior, mentalidade essa que o Senhor tem também. E o Senhor escolhe essa mulher que pertence há mais de 15 anos a uma organização estrangeira que financia a conversão de índios brasileiros ao cristianismo. Eu falo há muitos anos, desde que eu comecei a militar na diversidade religiosa e pelo Estado laico, que isso devia ser crime no Brasil, desde a Constituição de 88. Por quê? Cristianizar povos indígenas é genocídio cultural, é destruição desses povos. Hoje, o horror que a gente vê quando vê a entrevista desses povos falando como Jesus os salvou dos demônios que eles acreditavam antes, que é uma coisa asquerosa para quem é pagão e para quem eu, como pagã brasileira, valoriza esses deuses indígenas e os cultua dia a dia. O Senhor, além de escolher essa mulher que dedicou a vida a cometer essa violência, essa coisa que devia ser um tipo penal no Brasil, o Senhor ainda escolhe uma mulher que hoje já deu a declaração de que vou acabar com essa história de povos isolados, ou seja, ela pretende cometer um crime de lesa humanidade, né? Quando os índios isolados brasileiros, que são comunidades com interesse humano e antropológico e histórico importantíssimo para a preservação dessas sociedades, como existe em outras sociedades isoladas em outras partes do mundo, todas elas protegidas por pesadíssimas leis. Quando ela diz que vai integrar os índios isolados, o que ela está dizendo é que ela vai cometer um crime de lesa humanidade. É assim que o senhor quer entrar para a história, presidente Bolsonaro? Porque isso já vai entrar por um monte de palhaçada. Agora, por crime contra a humanidade? Espero que o senhor, como se desdiz e volta para trás em muita coisa, volte para trás nesse absurdo. Agora vamos falar da pastora Damares, porque ela é um caso à parte. Ela é o animal mais exótico desse zoológico bolsonarista. Eu vou deixar aqui no rodapé, vocês já vão ver que tem um monte de links. Esses links são palestras, os primeiros links, são palestras que ela deu ao longo de anos, pregando e dizendo que a única esperança para a família brasileira era as igrejas evangélicas tomarem o poder. Como ela disse hoje, é a vez de Cristo no poder, né? Tem um vídeo também que tá aí embaixo, que é uma crítica a ela, que eu não vou lembrar, infelizmente, agora o nome do autor, mas é genial, que ele diz, moça, nem quando a igreja estava no poder, ela tem tempo dela estar no poder. Ou seja, igreja e Estado não podem se confundir, mocinha. Isso é inconstitucional nesse país. Isso é um assinte, é um deboche. Escolher essa mulher, Bolsonaro, é você tirando o sarro da minha cara e da cara de todo mundo que não é cristão. Eu tô cansada de deboche, mas vamos falar dela. Porque debochar dela é o que nos resta, porque ela é tão absurda nas suas falas, mas são falas que por detrás contém o projeto de Cristo fascismo do país, baseado em mentiras, deturpações e manipulação do medo do povo. Vamos lá. Apareceu ontem nas redes sociais uma fala atribuída a ela, dizendo assim: o ponto G é uma invenção petista. Eu falei, meu Deus, será que essa mulher disse uma imbecilidade dessas mesmo? Falei, vai ver que isso é um exagero, né, de algum crítico dela? Não, eu fui ver o vídeo, assisti mais de 3 horas de vídeo desse lixo que essa mulher vomita pro mundo. Pra marcar, inclusive, no rodapé, eu tô marcando os minutos das coisas que eu vou falar aqui pra vocês verem como saiu da boca da própria criatura.
ela falou mesmo essa imbecilidade. Cara, é assustador, não é? Mas, se eu só fizer esse vídeo dizendo que eu tô revoltada, que ela é uma estúpida e que isso é mentira e é assustador, ninguém vai entender. Então, vamos lá. Depois de muito xingar ontem, de muito me revoltar por saber que essa coisa ia ocupar o zoológico bolsonarista, eu tive o cuidado de fazer a seguinte simples pesquisa: Google.g, que diz lá, se você fizer essa pesquisa, o ponto G feminino é um ponto da anatomia da vagina que causa prazer quando estimulado diretamente. E foi descoberto por um ginecologista alemão em 1950. Chama-se ponto G por causa do nome desse ginecologista que começa com G. Desculpa, eu não sei alemão, não vou nem tentar falar o nome dele. Aí você pega lá e põe assim, fundação do PT, 1980. Ou seja, as pessoas já falavam, sabiam que existia e estimulavam o ponto G feminino 30 anos antes do PT existir. Então me diz uma coisa, o que quer dizer essa mulher com o ponto G é uma invenção petista? Será que ela é só ignorante? Não, gente. É muito pior do que isso, é uma coisa perversa. O que ela está falando na verdade? Ela não está falando que o ponto G é uma invenção petista. Ela está falando que a preocupação com o prazer feminino é uma invenção do petismo ou das esquerdas. Ou seja, mulher de verdade, mulher de direita, mulher direita como ela, bela, recatada e do lar, tá certo? É mulher que não liga pro ponto G. Isso é bobagem, porque sexo só se faz para ser mãe, que é a função da mulher no mundo, parir. É isso que está por detrás das pregações da pastora Damares. E você vai ver outras atrocidades, outras mentiras escabrosas que ela fala ao longo da sua palestra, inclusive com os slides. Aí no rodapé tem o link de uma pessoa que, graças a Deus, me poupou desse trabalho, porque foi contestando slide por slide, mostrando todas as mentiras que ela atribui educação sexual para crianças de 2 e 3 anos, feita por cartilhas do MEC. Imagina, isso nunca existiu, nunca vai existir. E ela chega, além dessas mentiras, ela pega livros que estão à venda nas livrarias, que são livros de educação sexual, alguns famosos no mundo inteiro, aí ela diz, isto foi financiado com dinheiro público. Mentira! Leia aí, vocês vão ver todas as mentiras. Então, essa bobagem que tem a ver com kit gay, etc., é o recheio da palestra dela. É o discurso do cristofascismo. É assim, se não houver uma ditadura cristã no país, seus filhos vão ser molestados. Todos os petistas e os LGBTs são pedófilos. Ou seja, um discurso de criminalização do diferente. Só isso. Eu sou diferente dela. Eu tô dentro desse discurso de criminalização. Você também é diferente dela. Você tá nesse discurso de criminalização. Então, veja. Ela fala coisas, atrocidades. Por exemplo, ela diz assim, mães, não deixem suas filhas dormirem na casa das amiguinhas, porque elas vão virar lésbicas. Mãe, se você acredita que por deixar sua filha de 9, 10, 7, 8 anos e dormir na casa da amiguinha, ela vai virar lésbica, e a senhora aceitar as ideias dessa mulher, vai pro hospício com ela, por favor. Isso é coisa de gente maluca, doente, que não devia jamais estar num cargo de poder. Essa mulher precisa de tratamento psiquiátrico. O horror dela, a sexualidade é tão grande, é tão enorme, tá? Que ela, o discurso dela é sempre em cima disso. Mas esse discurso faz parte de um projeto de poder.
Só que lá pelas tantas, no final do vídeo, num momento emocionado, que eu até respeito muito, se for verdade, ela diz que ela foi abusada sexualmente quando criança por pastores. Como é que é mesmo? Não era a igreja evangélica que ia salvar todo mundo e ela foi abusada por pastores? Não sei, gente. Assiste o vídeo aí e vê se vocês entendem alguma coisa disso, porque pra mim ela é só um animal exótico do zoológico bolsonarista. Mas enfim, vamos lá. Tem coisas assim assustadoras. Ela narra a história de uma mãe que teria chegado numa escola. Ela nunca diz que escola, que lugar, nem nada, é sempre alguém, né? O amigo do amigo do amigo. Que obviamente é uma história sem fundamento. Ela diz que lá um menino de 3 anos, a mãe foi na escola reclamar porque o coleguinha estava fazendo sexo oral com ele. Criança de 3 anos, às vezes, tem curiosidades físicas e interações, mas quando isso acontece, os diretores ou os responsáveis pelas escolas estão acostumados a saber o que fazer, né? Eu espero isso de qualquer educador consciente. Primeiro, eles vão ter que verificar exatamente o que está acontecendo. Depois, vão ter que ver se uma dessas crianças ou ambas foram expostas a algum comportamento abusivo por adultos e estão reproduzindo alguma coisa que viram ou que fizeram com eles, etc. Ou não, vão chegar à conclusão que aquilo é uma interação entre as crianças e aí o modo de lidar com isso é simplesmente orientar as crianças. E se for um caso de abuso, tomar providências. Mas isso acontece em qualquer escola desse país, né? Que eu saiba. Aí ela disse que não, que a mãe chegou na escola e a diretora disse assim: eu não posso fazer nada porque senão eu vou responder por crime de homofobia, porque isso é uma manifestação homoafetiva. Isso é um desrespeito a toda a comunidade LGBT. Não obstante, a gente saiba que a sexualidade das crianças é ampla e as pessoas experimentam a sexualidade ao longo da sua vida, dizer isso equivale a criminalizar a conduta LGBT de pessoas adultas, não de crianças. Obviamente que quem conhece a comunidade LGBT sabe que muitos gays, muitas lésbicas, muitos bissexuais narram que tinham consciência da sua bissexualidade ou homossexualidade, homoafetividade desde crianças. Não tem problema isso. Agora, crianças precisam ser protegidas de quaisquer relações abusivas, de quaisquer relações de desigualdade. Então, claro que isso nunca aconteceu. O que é isso? Isso é o projeto cristofascista, usando o bicho-papão da pedofilia inventada, atribuída, sabe-se lá quem, aconteceu sei lá com quem. Então, veja, a Damares, ela não é ingênua. Ela não acredita que essas coisas realmente aconteceram. Ela sabe que ela mente. Ela sabe que ela deturpa as coisas. E assim como ela faz com essa questão LGBT, certamente ela fará com a questão dos não cristãos. Imagina eu, que sou bruxa, que sou sacerdotisa, que vivo uma religião em que sexo é sagrado, até mesmo como liturgia. Imagino que essa mulher vai falar a respeito da minha religião. Vai virar crime ser bruxa. Ela adoraria. Ela e o projeto cristofascista do país adorariam nos colocar nas fogueiras de novo. Pena que, só que não vai dar. Never again the burning times. Nunca mais os tempos da fogueira. Até o Papa, há mais de 10 anos atrás, o Papa de então, participou do movimento pagão no mundo, dizendo isso, nunca mais os tempos da fogueira. E agora, a fogueira veio para cá? Gente, então esse vídeo é para dizer que é a primeira de uma série. O governo Bolsonaro certamente vai colocar nesse
circo de horrores bolsonarista, nesse zoológico bolsonarista, outros animais exóticos a fazerem maluquices. E nós vamos estar aqui para denunciar, nós vamos estar aqui para protestar e nós vamos estar aqui para nos unir contra isso, contra esse projeto de poder cristofascista. Eu convoco para essa luta todos os não cristãos do país, e especialmente os neopagãos brasileiros. Se juntem, essa é uma causa muito maior que quaisquer das nossas divergências. Nós estamos aqui, vamos nos unir, vamos fazer comunidades regionais neopagãs, vamos ampliar, vamos abrir esse diálogo, porque o projeto do cristofascismo é nos exterminar. É exatamente o que eles pretendem fazer, acabando com as reservas indígenas, extermínio. Eu gostaria muito que vocês lessem todos os links que vão constar desse rodapé, porque eu acho que eles são muito esclarecedores, mas muito esclarecedores mesmo. E eu gostaria de lembrar aqui como foi meu embate público com a pastora Damares. Numa audiência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados em 2016, que está disponível no site da própria Câmara, vocês vão ver que eu estava denunciando justamente o projeto de poder cristofascista na área específica da diversidade religiosa, ou seja, a apropriação do discurso que os cristãos totalitários faziam, dizendo que eles eram discriminados, e não os povos de matriz africana e não os não cristãos, não os das religiões minoritárias. E eu estava dizendo que isso é perverso, que isso cria uma série de violências, que inclusive uma das maiores violências que estava na moda, então era a gente ir passando por cidadezinhas, assim, no interior de Goiás é muito comum, você entra na cidade e tem uma placa na estrada assim, esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Isso é uma cinte, isso é um desrespeito ao Estado laico, é um desrespeito ao cidadão não cristão, isso tem que acabar. Isso devia ser criminalizado, essa conduta é horrorosa, é violência. E eu disse, na hora, que o projeto de poder de cristãos que querem isso, um Brasil cristão, uma teocracia brasileira, é um projeto nazifascista. Ah, pra que eu disse isso? A mulher pulou igual uma mola, começou a gritar, feito uma maluca, destrambelhada. Mas não consegue responder, porque é verdade. Então, gente, infelizmente, eu que gosto muito de assistir seriado, eu não tô precisando... E seriado de terror, adoro seriado de terror. Eu sou a louca dos seriados. Eu vou parar de assistir um seriado que eu gosto muito, chamado American Horror Story. Sabe por quê? Porque os zoológicos bolsonaristas trouxe para dentro do nosso dia a dia a Brazilian Horror Story. Damares, você envergonha o gênero feminino. E a palavra é gênero mesmo, viu? Não é sexo, não. Gênero! Questões de gênero! Entendeu? Ignorante. Mas vai haver um vídeo sobre a inexistência de uma ideologia de gênero também. E nele nós vamos contemplar mais uma parte do Brazilian Horror Story e do projeto cristofascista. Boa noite, então, para o zoológico e para todos vocês. Beijo e abençoado seja.